Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 3, versículo 16. João 3, 16. Versículo muito conhecido pela igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Os irmãos podem se assentar. O nosso tema de hoje é o sacrifício vicário de Cristo. Então, todos nós concordamos que um sacrifício aconteceu, o sacrifício de Cristo, certo? E esse sacrifício, ele aconteceu de uma forma vicária. Irmã Angélica, o que é vicário? Vicário significa aquele que faz no lugar de outro. Então, o sacrifício vicário é um sacrifício efetuado no lugar de outras pessoas, no meu e no seu lugar. Aí você fala, ok, um sacrifício aconteceu. Mas por quê? Por que esse sacrifício aconteceu? Por que foi necessário um sacrifício? Então, um dia, Deus, o Criador de tudo e de todas as coisas, criou o homem e o colocou em um lugar de destaque. O homem, feito à imagem e à semelhança de Deus, dotado de livre-arbítrio, foi tentado, foi posto à prova e caiu. E aí, nesse momento que o homem cai, o pecado, ele entra na humanidade. Romanos 5,12 vai falar que pelo que por um só homem o pecado entrou no mundo, como também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, o pecado, ele é uma transgressão voluntária das leis de Deus, o que nos torna culpados diante de Deus. Da mesma forma como circularmente no dia a dia, cada infração de qualquer lei tem a sua consequência. Da mesma forma, as leis de Deus, ela têm a sua devida punição. Ou seja, o pecado, ele tem a sua devida punição. Ezequiel 18:4 vai falar que a alma que pecar, essa morrerá. Romanos 6:23 vai falar que o salário do pecado é a morte. Então, por meio de Adão, nós recebemos o pecado como uma espécie de herança maldita. Ou seja, o pecado, ele foi passando de geração a geração. O homem caído, ele torna-se agora escravo do pecado. Ele não consegue mais se libertar sozinho. E depois de tudo isso, ele ainda vai receber como consequência a morte. A morte é esta, tanto física como espiritual. Só que essa morte espiritual, ela é eterna, em um lugar eterno, onde a misericórdia do Senhor, ela não permanece. É um lugar de choro e ranger de dentes, onde o fogo nunca apaga. E aí, o homem, ele pecou e recebeu como consequência a morte. E além disso, além de receber como consequência essa morte, a comunhão entre Deus e os homens foi quebrada. Em Romanos 3, do 10 ao 18, nós vemos como o pecado, ele tomou conta da humanidade. E no versículo 23, Paulo vai deixar bem claro: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No entanto, em Gênesis 3,15, quando Deus, ele lança o homem para fora do jardim, ele deixa uma promessa. Ele fala que da semente da mulher ia nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, o tempo foi passando e passando. Infelizmente, a maldade humana e a corrupção do coração do homem só foi aumentando cada dia mais. E, consequentemente, o homem, ele foi se afastando mais e mais de Deus. Em um determinado momento da história, Deus, ele vai enviar a lei mosaica, a antiga lei. E de acordo com essa lei, para que houvesse a remissão de pecados, era necessário que houvesse um sacrifício. Em Levíticos 17:11 vai falar que é o sangue que faz a expiação pela alma.
E em Hebreus 9:22 vai falar que quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem o sangue não há remissão. Então aqui nós entendemos que para haver a remissão de pecados era necessário o derramamento de sangue, pois é o sangue que faz a expiação pela alma. É o sangue que faz a expiação pela alma. Ok, irmã Angélica, o que é expiação? Expiação, ela é a maneira como Deus ele vai providenciar o perdão e a reparação do pecado humano por meio de um ato redentor. Esse ato era um sacrifício. Então, para que houvesse a expiação, era necessário que houvesse um ato redentor, um sacrifício. Esse ato, ele era tão importante que na cultura, todo israelita sabia que no 10º dia do 7º mês de cada ano acontecia o dia da expiação. Ele era um dia especial, era um dia diferente, em que uma vez por ano o sumo sacerdote ele prestava sacrifícios por ele e pelo povo. E apesar de diariamente as pessoas sempre prestarem esses sacrifícios pela remissão dos pecados, esse dia era especial. Só que, no entanto, esse dia da expiação, ele não era um ato definitivo. Ele era um reflexo da perfeita expiação que Deus executaria na cruz. Hebreus 9:12 vai falar que nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, ele entrou uma vez no santuário. Ele entrou uma única vez no santuário, efetuando uma eterna redenção. Os sacrifícios da lei, eles não podiam quitar as dívidas ou apagar os pecados. Por isso que eles eram efetuados todos os anos, porque eles não tinham um efeito definitivo. Eles simplesmente cobriam temporariamente até que Cristo viesse como o perfeito Cordeiro substitutivo. Todo aquele sangue que era derramado, ele não era suficiente para aplacar a ira de Deus e para justificar o pecador. Porque, sim, o nosso pecado, ele ofende diretamente a santidade de Deus. Como pode um Deus santo ter comunhão com pecadores? Nós, pecadores, sujos, perversos, maldosos. Então, a única resposta que um Deus santo e justo, ou seja, se Deus é justo, então a justiça dele precisa ser feita. Então, a justiça de Deus, ela precisa ser operada sobre o pecado. Sabe? Não deixar o pecado impune. Então, qual é a resposta que um Deus santo e um Deus justo poderia dar ao pecado humano? É a sua santa ira. Porque diferente da nossa, até a ira de Deus ela é santa. Mas mesmo assim o nosso pecado ele causa a ira de Deus. No entanto, Deus, ele é um Deus justo, ele é um Deus santo, mas ele também é um Deus de amor. Porque Deus, ele é o próprio amor. Então João 3,16 vai nos dizer que por causa do seu amor por nós, criaturas, pecadores, sabe, sujos, imperfeitos, infiéis, maldosos, a lista é infinita. Nós somos corruptos. Por o seu amor por nós, Deus, ele enviou o seu filho, o seu único filho, para que fosse posto como sacrifício expiatório em nosso lugar, para que nós pudéssemos alcançar a salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então Deus ele enviou o seu filho, Jesus Cristo, aquele que mesmo sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Em vez disso, ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tomando a forma humana, nascendo de uma virgem. Imagine o rei do universo na forma de um bebê. Imagine o sustentador de todas as coisas aprendendo a andar, aprendendo a falar, se limitando à forma humana. E agora, achando-se em forma de homem, ele humilhou-se ainda mais e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, versículo 8. Então, queridos, Deuteronômio 21, do versículo 22 até o 23, vai falar que quem morresse no madeiro era considerado maldito de Deus.
No entanto, a mesma cruz que era usada como instrumento de maldição, lá em Gálatas 3,13, a Bíblia vai falar que a mesma cruz que era usada como instrumento de maldição agora é bênção para nós. Por isso Paulo vai falar que se tem uma coisa que ele vai se orgulhar, vai ser na cruz de Cristo, lá em Gálatas 6,14. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre as características da morte de Cristo e como isso nos afeta. A primeira característica que nós vamos falar é que a morte de Cristo foi expiatória. O pecado humano, ele clama por uma expiação, uma reparação da culpa. E como nós já falamos, essa reparação ela acontece por meio de um substituto no lugar do homem. Lembra? É o sangue que faz a expiação pela alma. E durante muito tempo, muitos animais foram mortos para que essa expiação acontecesse. No entanto, em João 1,29, quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 700 anos antes, quando Isaías havia visualizado a morte de Cristo, ele a visualizou como um cordeiro mudo. Isaías 53,7 vai falar que ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O cordeiro providenciado para Isaac. O cordeiro que foi morto para que o espírito da morte não entrasse na casa dos israelitas. O cordeiro mudo de Isaías, todos os cordeiros que eram mortos diariamente, eram apenas um reflexo daquele perfeito Cordeiro de Deus. Aquele cordeiro do livro de Apocalipse 13, que foi morto desde a fundação do mundo e é possuidor do livro da vida. Apocalipse 1,5 vai falar que é aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Manso, humilde e obediente. O nosso Cristo, como um cordeiro imaculado, sem culpa, sem mancha, sem pecado. Ele venceu a morte e o inferno. Ele venceu Satanás e seus demônios. Ele é o Cordeiro, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Um cordeiro perfeito. 1 Pedro 1,18. 2 Coríntios 5,21 vai falar que é aquele que não conheceu o pecado, ou seja, aquele que nunca pecou, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitas a justiça de Deus. Cristo, ele não pecou, ele não conheceu o pecado, mas mesmo assim ele foi entregue como sacrifício propiciatório, para que a ira de Deus sobre o pecado humano fosse aplacado. Por isso que a segunda característica da morte de Cristo é um caráter propiciatório. Efésios 2:3, a Bíblia vai tratar nós como filhos da ira. Filhos da ira, merecedores da santa ira de Deus. E ela vai ainda mais fundo. Ela vai falar que nós estávamos mortos. Mortos em nossos delitos e pecados. Então a justiça de Deus, ela precisava ser feita, porque Deus, ele não é um Deus injusto. Romanos 3:26 vai falar que o plano da salvação é completo por meio de Cristo, que se entregou como sacrifício pelo pecado, cumprindo todos os requisitos. Ou seja, Deus, por que o plano foi completo? Porque Deus, ele se mostrou justo, condenando o pecado por meio de Cristo e justificador do pecador. Irmã Angélica, o que é justificação? Justificação, ela é acima do perdão. Porque quando uma pessoa ela comete algum erro, a pessoa que perdoa, ela ainda lembra que aquela pessoa cometeu um erro, ela ainda lembra do seu erro, só que a justificação não. A justificação é como se você nunca tivesse errado, nunca tivesse feito nada de errado. E é exatamente isso que acontece. E naquele momento, naquela cruz, toda a ira divina que estava destinada a mim e a você, recaiu sobre ele, o justo e o perfeito Cordeiro de Deus, manso, humilde, imaculado. Assim o pecado foi expiado e a ira de Deus
foi aplacada. Isaías 53:10 vai falar que todavia agradou ao Senhor moê-lo. E nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu próprio Filho para a propiciação dos nossos pecados, para que a ira de Deus não caísse sobre nós, mas caiu sobre Ele. Essa preciosidade que nós recebemos foi comprada com um preço muito caro. Não foi de graça, queridos. E não foi por sangue de bodes e nem sangue de bezerros, mas por seu próprio sangue. Ele entrou uma vez no santuário, efetuando uma eterna redenção. Por isso que o terceiro caráter é um caráter redentor. Tá bom. O que é redenção? Redenção é o preço pago por um resgate. Então, o preço já foi pago. E qual foi a cédula de resgate? A cédula de resgate foi o próprio sangue de Cristo. Ele nos resgatou com seu próprio sangue. Jó 19:25 vai falar que porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Efésios 1:7, Paulo vai afirmar que nós temos a redenção pelo seu sangue, o sangue de Cristo. E Romanos 3:24, ele diz que nós somos justificados gratuitamente, sem pagar nada, pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1:30 vai falar que Cristo é a nossa redenção. A redenção de Israel da escravidão do Egito, ela vai ilustrar essa redenção da humanidade. O povo israelita, ele foi liberto da escravidão do Egito e de Faraó. Agora Jesus Cristo veio para redimir a humanidade da escravidão do pecado e do opressor. Pelo sangue de Cristo, a Bíblia vai afirmar que as acusações do adversário, ela não vai ter mais poder sobre nós. E por isso que Colossenses 1:13 vai falar que Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, em que nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão de pecados. Somente o sangue de Cristo é poderoso e eficaz para nos lavar, nos purificar, nos remir, nos resgatar, nos libertar e nos salvar de todos os nossos pecados. Apocalipse 22:14 vai falar que bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade pelas portas. Então o sangue de Cristo, ele é potente e eficaz não somente para expiar os pecados, propiciar a ira divina, redimir o pecador, mas também para garantir a salvação, por meio de Cristo Jesus. Por isso, a morte vicária de Cristo, ela nos proporcionou a salvação. Lembra que um dia Deus fez uma promessa que uma semente da mulher ia esmagar a cabeça de Satanás? Então, durante toda a história, em todo o Novo Testamento, todos os fiéis, eles vão aguardar a chegada dessa pessoa. Todos os patriarcas, profetas, sacerdotes e reis da Antiga Aliança, eles vão aguardar essa salvação. Em Lucas 2:30, quando o ancião Simeão, ele vê Jesus, ele diz: pois já os meus olhos viram a tua salvação. E é tanto que o nome que o anjo Gabriel pediu para colocar em Jesus, no hebraico quer dizer Yoshua, que significa o Senhor é a salvação. Isaías 43:11 vai falar que Deus vai falar que eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Atos 4:12 vai falar que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. O mesmo Senhor de Isaías e o mesmo Senhor de Atos, o tão aguardado Senhor das Escrituras proféticas, o Salvador, Ele é Cristo Jesus. Ele é o Salvador que o mundo esperava, como está escrito em 1 João 1:14. Apocalipse 7:10 vai falar que salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E no versículo 22:14 vai falar: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Lembra?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira significa uma medida que ela não pode ser mensurada. É uma medida que não tem tamanho. Da mesma forma, o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, ele vai tratar da nossa salvação como uma tão grande salvação, ou seja, uma salvação sem medidas. Tá bom, irmã Angélica, mas como eu faço para alcançar essa salvação? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só existe um caminho e uma salvação, e Cristo é o caminho. Cristo é a nossa salvação. E a única maneira de alcançarmos essa salvação é por meio de Cristo, como nosso Salvador. Se com a tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 9, 10. Para concluir, a morte de Cristo ela é a base da nossa fé cristã. Mas ela não se limita simplesmente à morte de Cristo, mas também à sua ressurreição. Porque nós cremos que Ele morreu, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Cristo, Ele triunfou na cruz do Calvário. Ele sofreu, mas o Pai o deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que só Ele, Jesus Cristo, é o Senhor. Por causa do pecado, o homem ele se afastou de Deus. No entanto, Deus ele é tão misericordioso que ele arquitetou o plano da salvação, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele. Então, Ele enviou Cristo para morrer de forma vicária. Ele enviou Cristo para morrer no nosso lugar, em favor de nós. E por meio desse sacrifício, o pecado foi expiado, a ira divina foi propiciada e o pecador, ele foi redimido. Ou seja, a expiação, ela tem a ver com pecado. A propiciação, ela tem a ver com a atitude de Deus para com o pecador arrependido. E a redenção, ela tem a ver com a pessoa do pecador. Só que tudo isso é efetuado por meio da pessoa de Cristo. Os benefícios da cruz, eles são infinitos. E um deles que nós falamos aqui é a salvação. 1 Tessalonicenses 5:9 vai falar que Deus ele não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Naquele dia de juízo, quando todas as nossas obras elas forem postas à prova, nós não poderemos sozinhos nos livrar da condenação eterna. E é por isso que nós precisamos de um substituto. E para isso Cristo morreu de forma vicária. O sangue de Cristo é poderoso e eficaz para fazer a expiação pela alma. Por isso que somente Ele é o caminho. Amém. Eu agradeço a oportunidade.